Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jaqueline Cândido, sou estrategista da agência TechD. Eu me chamo Eric Alves, sou especialista em marketing na agência TechD. Está começando mais um Na Ponta do Marketing. Na Ponta do Marketing, o seu podcast de marketing, vendas e negócios. Um oferecimento Agência TechD. Está começando mais um episódio do nosso podcast e a gente está com um convidado muito especial hoje. Eu estou aqui com o Eric Alves, ele é especialista em marketing e negócios da agência TechD, é empresário no ramo de serviços e está aqui hoje para falar com a gente sobre um assunto muito importante para quem está iniciando ali no digital, que é como dar esse primeiro passo, né? Como construir essa presença no digital. Eric, seja muito bem-vindo. Olá, Jaque, muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente por estar participando desse podcast aqui com vocês e para falar de um assunto bem interessante, né? Como começar no digital, né? Que é uma dúvida que muitas pessoas têm hoje, né? Acho que é o principal, hoje, a principal dúvida, né, de quem tem um negócio, ainda mais um cenário ali pós-pandemia, onde houve, de fato, a necessidade dos negócios migrarem para o digital. E pode ser uma dúvida de você aí que está nos ouvindo, como iniciar, como dar esse primeiro passo para ter uma presença digital? Verdade, como você bem falou, né? Com essa revolução do digital pós-pandemia, todo mundo está falando na internet aí, pô, você precisa estar no digital, você precisa estar na internet, mas pouca gente fala o que você precisa fazer, né? Como iniciar, o pontapé inicial para que você consiga inserir a sua empresa no digital, né? Então, acho que é um assunto bem bacana que a gente vai discutir aqui hoje. Eric, agora a pergunta que não quer calar, né? Como se inicia no digital? Jaque, ótima pergunta. Para a gente esclarecer aqui, que eu acredito que seja a dúvida de muitos e talvez sua também que está nos ouvindo, de como se iniciar no digital, né? Existem várias formas de se iniciar no digital, mas a gente vai trazer aqui uma forma bem assertiva para que você inicie e tenha resultado. Muitas pessoas acabam tendo a mentalidade de que começar no digital, fazer marketing digital, simplesmente criar um perfil no Instagram, criar uma página no Facebook e publicar ali os seus serviços, seus produtos que você vai ter venda. É uma forma de iniciar, mas não é tão efetivo. Então aqui o que a gente vai trazer é como que a gente pode iniciar de uma forma sustentável, né? Que a gente possa criar uma presença digital ali na sua empresa e de fato tenha resultado, tenha clientes, que é o que acredito que todos aqui que iniciam no digital estão buscando hoje. Que é criando um site, criando uma página na internet, como muitas pessoas conhecem hoje. Por quê? Criar um site não é simplesmente ter uma página online. Eu costumo dizer que ter um site é você espelhar a tua empresa, o seu serviço ou os seus produtos para uma página digital, onde as pessoas vão ter uma certa facilidade para conhecer ali tudo o que você faz, quais são os seus diferenciais, quais são os seus benefícios e possivelmente comprar de você, né? Que é, mais uma vez eu vou falando, que é o maior interesse de todos, né? Vender. Sim, e traz o seu negócio para um outro patamar também, né? Porque quando a gente pensa em um negócio físico, ele está limitado ali àquela região. Quando a gente traz ele para o digital através do site, qualquer pessoa ao redor do mundo consegue ter acesso ali, conhecer seu produto, conhecer seu serviço. Então, realmente, para os negócios, é uma mão na roda, né? Isso, perfeito. Bem colocado já, que você consegue ampliar o alcance das pessoas ali, dos seus potenciais clientes. Eu dei o exemplo, né, das redes sociais, quando a gente monta um perfil no Instagram, quando a gente cria uma página no Facebook. Por que eu digo que não é a melhor opção? Não que não seja algo válido, mas que não é algo que não seja válido, mas sim que não é sólido. Por quê? Quando você cria um perfil no Instagram, aí você coloca lá seus produtos, seu serviço e começa a divulgar com os seus amigos, né? Pessoas conhecidas, pessoas começam a te seguir e você começa a publicar. Só que você só vai ter um alcance dessas pessoas. E nem todas elas vão interagir. Então, ou o público, né, do seu serviço. Isso, exatamente. Então você tem um alcance muito limitado de pessoas que são seus amigos, vamos dizer assim. Talvez não seja o seu cliente e talvez você não tenha um resultado tão rápido como você espera, diferentemente do site, como você falou, né, Jaque? Tipo, você consegue ter uma ampliação maior, a gente fala que é ampliação de território, alcançando mais pessoas e trazendo mais visitas ali ou pessoas para conhecer o seu produto ou serviço.
Legal. E hoje, quais são os principais tipos de site que existem? Bacana, nós temos 3 tipos de site que são os mais utilizados no mercado digital. O primeiro deles, né, que é o mais utilizado, que é a landing page, que é um site de uma página só, muito conhecido, as pessoas falam muito isso sobre landing page, página de vendas, que é o site de uma página só. Nós temos o site institucional, geralmente indicado para serviços, para empresas que têm mais de um tipo de serviço. E nós temos o e-commerce, a famosa loja virtual, né, que é aquele site de vendas, né, que nós chamamos. Então, nós temos esses 3 tipos de site que é o mais utilizado hoje, né? Legal. Então, para quem tem um produto que consegue fazer a venda dele através do site direto, não é personalizado, enfim, consegue por ali, então o indicado é o e-commerce. Para quem vende serviço? Bacana. Vamos lá, vou explicar aqui de uma forma bem breve a diferença de cada um deles, né? Eu falei que tem 3 tipos de site, agora eu vou explicar as suas diferenças. O OnePage, o site OnePage, ou conhecido como landing page, ele é um site de uma página só. Quando que ele é indicado? Ele é mais indicado quando você tem um único produto ou serviço que você queira vender. Então, nessa página, você vai ter informações exclusivamente desse produto ou serviço. Então, você vai colocar ali detalhe por detalhe, especificações técnicas, diferenciais, transformações do produto, como funciona o seu serviço em caso de prestador de serviço, quais são os diferenciais. Então, veja, você tem um produto específico, então você vai criar uma página só, você vai ser bem detalhado, você vai explicar ali no detalhe, né, tudo isso que o seu produto ou serviço oferece. Então, o site de uma página só ele é indicado para isso, quando você tem um único produto ou serviço. Já o site institucional, ele é mais indicado, por exemplo, para empresas que é prestadora de serviço, só que ele tem vários tipos de serviço a oferecer. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor uma empresa prestadora de serviço que faz manutenção em condomínio. E essa empresa oferece o serviço de manutenção de jardim, manutenção elétrica, portaria, pintura, manutenção, tudo isso eles fazem. Então, eles têm vários tipos de serviço, então eles precisam ter um site com mais páginas. Então, vamos supor que ele tenha 5 serviços, ele precisa ter 5 páginas para explicar como funciona cada um deles. Uhum. E já na loja virtual, é mais para aquelas pessoas que têm uma dúvida de... Pô, eu tenho um produto, eu quero vender online, eu crio um site, eu crio uma loja virtual, eu quero que as pessoas comprem, paguem ali, passem um cartão. O que eu posso fazer? Onde eu posso, como que eu faço para vender? E a loja virtual vai te possibilitar isso, né? É um tipo de site, né, que a gente chama, bem conhecido como site de vendas, onde você vai ter lá o seu produto, o cliente ele vai visualizar, ele vai ver as especificações, ele vai colocar no carrinho e ele vai realizar uma compra. É como se fosse, eu costumo dizer, como se fosse um supermercado. Você entra, pega o produto na prateleira, coloca na sua cesta, leva até o caixa, faz o pagamento e você tem o seu produto. Então, são esses 3 tipos de site mais utilizados e essas são as diferenças entre eles, né? Legal. Na TecG a gente vê isso muito no dia a dia, né? Existem muitos clientes que chegam para a gente ali com um negócio, porém tem muito essa dúvida. Então, esses pontos que você levantou são muito importantes, né? Produto, se dá para fazer a venda direto, então loja virtual, quando é um serviço, quando é um negócio com mais serviços, um institucional, e quando é apenas um serviço, uma landing page, né? Um site one page que a gente fala. Muito bacana. Agora que a gente já entendeu melhor ali quais são os tipos e para que serve cada um deles, como que a gente monta essa estrutura, né? O que não pode, de fato, faltar ali no seu site para que ele seja um site bom e que tenha resultado? Perfeito. Antes de falar sobre o que não pode faltar, eu quero comentar aqui como que as pessoas costumam fazer hoje, né? É muito comum de pessoas que criam um site, né, tenha um pensamento de que, às vezes já criou, não teve algum tipo de resultado e tem esse pensamento de que o site não funciona, não deu resultado, que até uma dica muito boa, uma dica bônus que eu vou dar para vocês no final do podcast, então nos ouçam até o final. Segura aqui. aí, gente. Continue nos ouvindo, que a gente vai dar uma dica muito valiosa no final. Então, voltando aqui, as pessoas acham, tem muitas pessoas que têm essa frustração de falar que o site não funciona, né? E como que as pessoas costumam fazer hoje, né? Então, vamos lá.
Vamos pegar um exemplo. A gente tem um empresário que tem uma indústria de fabricação de cabos elétricos, fios e cabos elétricos. E ele quer fazer um site, né? Ele quer começar no digital, ele quer fazer a criação do site dele, porque ele já identificou que é uma necessidade e algo que ele precisa ter hoje na empresa dele. Só que muitas vezes ele tem uma mentalidade de que ele tem que passar para o seu cliente, né, para o seu potencial cliente que está ali na internet, as informações técnicas da sua empresa. O que eu quero dizer com informações técnicas da empresa? Muitas vezes ele quer fazer um site, ele quer colocar a foto do dono da empresa, ele quer colocar as informações de missão, visão e valores da empresa, ele quer colocar o porquê, qual que foi a ideia de quando essa empresa foi fundada, de como funciona, muitas vezes muita especificação técnica sobre serviço, né? Como que, por exemplo, ele vende fios e cabos elétricos, ele quer explicar no site dele o tipo do material que isola o fio, o tipo do cobre. Então hoje as pessoas têm muita mania de fazer isso dentro do site. Só que quando a gente fala em criação de sites, o principal objetivo é a venda. Quando a gente cria um site, não é simplesmente criar uma presença digital, né? A gente fala muito sobre isso, presença digital, mas o objetivo final é sempre a venda. E aí, respondendo a sua pergunta, do que não pode faltar? Quando a gente chega nessa dúvida do que não pode faltar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no nosso potencial cliente, que nós chamamos de persona. Cara, o que essas pessoas querem saber antes de contratar de comprar o meu produto ou contratar o meu serviço? O que ele precisa saber? Eu também tenho um negócio, tenho uma empresa no segmento de prestação de serviço, especificamente faz instalações de redes de proteção em casas e em apartamentos aqui em São Paulo. Essas redes de segurança, né, como as pessoas chamam. Põe janela, né? Janela, sacada, para garantir a segurança das pessoas que moram nos andares mais altos, ou muitas vezes para proteger os pets, né? Porque, por exemplo, o gato é um animal que acaba fugindo muito da residência, então acaba inibindo isso, né? A fuga do gatinho, enfim. Então, hoje eu tenho um site, que é como eu disse, é um site one page, uma LP, porque eu só vendo esse tipo de serviço, não tenho outro serviço, então é mais específico. E hoje é um site que converte 40%, né? Para vocês entenderem o que converte 40%, a cada 10 pessoas que visitam o meu site, 4 entram em contato comigo solicitando um orçamento para saber como funciona o meu serviço. Então, por que esse site ele funciona muito bem, né? Porque antes de fazer a criação dele, nós realizamos uma pesquisa para entender o que o meu cliente leva em consideração na hora que ele vai fazer a contratação de serviço. E o que eu posso oferecer que o meu concorrente não oferece. Ou muitas vezes ele oferece, mas ele não deixa isso explícito no site. Então, a gente fez esse estudo antes de realizar a criação desse site. Então, respondendo a sua pergunta de, o que não pode faltar? Antes de eu te responder isso, a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Dar um passinho para trás, né? Um passo para trás. O que o meu cliente quer saber antes de realizar uma solicitação de orçamento ou comprar o meu produto? Então, vamos lá, as principais coisas que a gente julga como importante, né, que não pode faltar, né, depois que a gente fez esse estudo e que funciona muito bem. Primeiro, cara, quando você chega na internet, você cria o seu site, você está com essa presença digital, ninguém te conhece. Isso é uma coisa muito importante. Ninguém sabe quem é você. Então, as principais dúvidas são: quem você já atendeu? Qual a garantia que você vai me entregar o seu produto ou serviço? Quem já comprou de você e falou que é bom? Cara, eu não tenho isso. Outra coisa, qual que é a forma de pagamento? Qual que é o tempo de entrega? Qual que é o desconto que eu vou ter, o benefício que eu vou ter se eu pagar à vista? Qual que é a garantia que eu vou receber? Então, são essas dúvidas que as pessoas têm. Aqui tem, dependendo do serviço, o produto tem a sua particularidade, mas essas são as principais. Em como que você faz, agora falando num outro ponto, como que você faz
para matar essas objeções que nós chamamos, né? Essas dúvidas. Pô, quando você for desenvolver um site, diferentemente daquele exemplo que eu dei, do cara que coloca missão, visão, valor, especificação técnica do produto, você tem que responder essas dúvidas do seu potencial cliente. Sim. Então, cara, o que não pode faltar? Quais clientes você já atendeu? Divulgar, se for empresa ou cliente final, algum cliente assim que você fala, pô, se alguém bater o olho aqui, vai se identificar, vai criar uma certa autoridade. Se você tiver comentários de clientes que já contrataram seu serviço, teve um comentário positivo, você pode colocar. Você tem que destacar o seu tempo de entrega. Você tem que destacar qual é o benefício de se pagar à vista, qual que é a forma de pagamento. E muitas vezes, como eu dei o exemplo, mostrar o que o seu concorrente não faz, ou que até mesmo ele faz, mas ele não mostra. Sabe por quê? As pessoas têm a mania de achar que existem coisas comuns no segmento. Tipo assim, por exemplo, no nosso segmento, a nossa instalação ela é feita com furação, então tem o uso de furadeira nas residências e faz uma certa sujeira, faz pó. Sim. E todas as empresas, elas fazem a limpeza após a instalação. É comum no segmento. Só que realizando essa busca, a gente identificou que, pô, eles fazem, mas eles não falam. Caramba, que erro. E é algo comum nas pessoas, né? Pô, eu tô aqui com o meu apartamento. Pensa, né? Vamos pensar no cliente, né? Que é o que a gente fala. A gente tem que sempre pensar no cliente, dar um passo atrás. Pô, comprei meu apartamento recentemente, acabei de mobiliar, tudo novo, sofá, cama. Esse cara vai encher minha cama nova de pó. Esse cara vai sujar o meu apartamento inteiro. Então ele tem essa dor e esse medo. Quando eu falo para ele que a minha empresa tem instalação sem sujeira, eu já ganhei o cliente. Com certeza. Por quê? O meu concorrente faz, mas ele não fala. Então ela imagina, pô, esse cara tá me oferecendo instalação sem sujeira. Essa outra empresa não está. Então eu vou o quê? Na segurança. Vou com essa empresa que vai deixar meu apartamento limpo, eu prefiro isso do que arriscar com essa empresa que não me garantiu isso. Sim. Então, é uma coisa muito importante você mostrar diferenciais que o seu concorrente não faz, mas que muitas vezes ele faz, mas não mostra. Então, essas coisas são indispensáveis dentro do site. Eu tenho absoluta certeza que se você aplicar isso na criação do seu site, cara, talvez você também tenha uma taxa de conversão muito alta. Taxa de conversão que eu, mais uma vez explicando aqui, que é a quantidade de pessoas que entram em contato com você versus o número de pessoas que visitam o seu site. Né? Então, eu acredito que vai ajudar muitas empresas a ter mais resultado. Né? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que é uma dúvida muito forte ali de quem trabalha, tem um negócio ali onde tem muitas outras empresas nesse segmento. Né? Então, o que vai me diferenciar se eu ofereço o mesmo serviço? Então, foi um ótimo exemplo. Às vezes, uma pequena coisa que você oferece, talvez o seu concorrente não mostre. Né? Só o fato de você mostrar isso, deixar claro no seu site, já te coloca ali na frente da concorrência. Então, muito bom, muito bacana. Então, o que não pode faltar, que você mencionou, são depoimentos, diferenciais, benefícios, formas de pagamento. Uma outra coisa que eu estava vendo também são os CTAs. Explica para a gente um pouquinho o que são os CTAs e como que a gente pode trabalhar os CTAs no site. Bacana. Para quem não sabe, o CTA é um termo muito utilizado, né? É um termo em inglês que se chama Call to Action, que nada mais é do que chamada para ação, tá? O que significa isso? É quando você convida o usuário, né, a pessoa que está visitando o seu site, para realizar uma ação nele, que nada mais é do que, no caso de um site de uma prestadora de serviço, entrar em contato. É o botão onde ele clica e ele é direcionado para o WhatsApp ou até mesmo preencher um formulário de contato, fazer uma ligação. Então esse é o CTA, o famoso Call to Action. Essa informação, né, do Call to Action, ela é muito importante, né? Porque ela parece muito simples, né? Tipo, pô, é só eu colocar lá, enviar formulário, entrar em contato. Só que ela não é tão simples quanto parece.
Porque o CTA, né, esse botão, ele precisa ser também muito estratégico. Tanto o texto desse botão, a quantidade que você vai utilizar e o destino que ele vai levar esse usuário, essa pessoa. Na prática, né, o que significa tudo isso? Primeiro, o CTA ele tem que ser o principal objetivo do seu site, a solicitação de contato. Então, assim, quanto mais você colocar, melhor é. Você não vai ser aquele cara... Sair enchendo de botão o site, né? Exagerado, tipo, pô, vou colocar um monte aqui para fazer ele entrar em contato. Não, se você fizer isso, você comete um erro muito grande, porque as pessoas vão entrar em contato com você, não vai ver essas informações do site, que a gente falou que é importante ter, então ele vai acabar não dando atenção nisso, vai simplesmente clicar no botão, vai chegar cheio de dúvidas para você, não vai ter aquele conhecimento sobre a sua empresa, entender que é uma empresa muito boa, ele vai simplesmente entrar em contato pelo WhatsApp. Mas o mais indicado toda vez que você falar sobre um diferencial seu, na seção do seu site, você falou sobre como funciona o serviço, você falou sobre a condição de pagamento, em cada seção você tem que ter um botão. Uhum. Porque essa seção é o que vai convencer essa pessoa a tomar ação, a clicar no botão. Então, cada seção tem que ter um botão. Porque se tiver alguma seção importante que convencer o cliente, ele vai entrar em contato. E o texto também é muito importante. Porque muitas vezes você acha que é simples, é só colocar entrar em contato. Não é. O que você faz quando o cliente entra em contato com você? Você faz uma análise gratuita do negócio dele? Você envia um orçamento para ele gratuito? Você entra em contato por telefone? Então, o texto do seu botão tem que ser aquilo que você vai fazer depois que ele entrar em contato com você. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa que faz uma análise gratuita do negócio dele. Então, o texto do botão tem que ser solicite uma análise gratuita. Uhum. Se você é uma prestadora de serviço, solicite um orçamento agora. Então, o texto do botão, ele é muito, mas muito importante. E o terceiro ponto para onde você vai direcionar? Para onde você vai direcionar essa pessoa quando ela clicar nesse botão? Com toda a experiência que nós temos aqui, em mais de 400 sites desenvolvidos, nesses últimos 10 anos, o que nós identificamos? Aqui é uma dica de ouro, tá? Se você aplicar isso no seu site, quando você for desenvolver, a chance de você ter resultado é muito grande. A gente identificou que as pessoas que fazem buscas, que acessam sites pelo desktop, pelo computador, são pessoas mais pacientes, tá? São pessoas que têm um tempo de espera maior. Uhum. Por quê? Ela tá ali, muitas vezes ela tá pesquisando, ela tá num trabalho, ela tá... muitas vezes ela tá estudando, jogando, então ela não tá ali naquele momento, tipo assim, por exemplo, já vou entrar em contato de uma forma rápida. Geralmente ela tem um pouco mais de paciência. Essas pessoas que vão pelo computador, muitas vezes ela tem o tempo de espera para te enviar um formulário de contato e esperar que você entre em contato com ela. Até mesmo porque às vezes essa pessoa não usa o WhatsApp no computador. Então, se ela clicar no botão do WhatsApp, muitas vezes ela vai ter que baixar o aplicativo, conectar o aparelho dela ali para poder entrar em contato. Então, geralmente, essas pessoas acabam enviando um formulário de contato. Já no smartphone, que a gente chama de mobile, as pessoas estão ali tipo, de uma forma... elas querem retorno instantâneo. Tudo muito mais rápido. É muito rápido. Porque essas pessoas, às vezes, ela tá no Instagram, ela tá no Facebook, ela tá pesquisando alguma coisa ali no Google e ela quer um orçamento muito rápido. Porque hoje a gente sabe que o celular, o smartphone, ele é muito dinâmico. Então, essas pessoas, 99%, preferem falar pelo WhatsApp. Porque é muito prático. Você clica no botão, cai ali no seu aplicativo, abre de uma forma rápida, diferentemente do computador. E aí você já consegue falar com alguém, já tem esse retorno rápido, solicita o orçamento. Então, é muito dinâmico isso. Então, entender isso é fundamental. Por quê? Volta naquilo que eu estou falando, né? Para onde direcionar cada usuário? Então, veja bem, se você já entendeu que no desktop isso é global, tá? As pessoas têm o costume de ter um pouco mais de tempo, então você pode colocar ali, quando ele clicar no botão solicitar orçamento, você manda para um preenchimento de formulário. Já o botão do celular, todos os seus CTAs do site, né, os seus call to action,
tem que direcionar para o WhatsApp. Por quê? Por tudo aquilo que eu te falei. É muito dinâmico, é muito rápido, as pessoas querem um resultado muito rápido. Então, assim, você já entendeu isso. E hoje em dia as pessoas conversam muito mais pelo WhatsApp, obviamente, pelo celular do que pelo computador. Então, se você fizer isso, direcionar de uma forma assertiva, formulários para desktop e o WhatsApp para quem está no celular. Isso, cara, vai aumentar drasticamente aí o seu resultado em questão a nível de conversão, né? Que que as pessoas solicitem o orçamento no seu site. Legal. E aí você levanta um outro ponto extremamente importante. A gente ter sites responsivos. Eu acho que é um erro que acontece muito, e nós, como usuários, né, de sites, nós vemos isso no dia a dia, como à frente desse de projetos também a gente vê essas coisas acontecendo, né? Outros sites que não se preocuparam com a sua versão mobile. Então, é bom a gente esclarecer esse ponto, né? Da importância de você ter um site ali focado em desktop, mas que esse site também consiga abrir e funcionar perfeitamente em outros dispositivos. Perfeito, Jaque. Esse é um ponto muito importante. Versão do site para celular. Já foi comprovado em estudos de que se tem mais smartphones no mundo do que pessoas. Que para cada uma pessoa existem 2 smartphones. Aí, ó, celular dominando o mundo. Exatamente. Eu, particularmente, tenho 2 aparelhos. Né? Eu faço uso de 2 aparelhos, um para uso pessoal e outro para trabalho. E o que isso significa? Hoje, as pessoas utilizam muito a versão mobile, a versão celular, para comprar algo, para fazer algum tipo de pesquisa, para buscar algum tipo de prestador de serviço, para comprar um produto. É cerca de 80% das pessoas que fazem isso. Ela pode até finalizar uma compra pelo computador, mas a busca se inicia pelo celular. E ter uma versão responsiva, uma versão exclusiva ali para celular, ela é indispensável. Tá? Isso aí é uma regra inegociável. Regra vamos dizer básica. assim. Regra básica. Porque é isso que vai fazer com que você tenha muito resultado. Veja só, tudo isso que a gente está falando aqui é em busca de um único objetivo. Ter resultado em questão de vendas / orçamento ali para sua empresa. Então, o que eu quero que vocês entendam, que está nos ouvindo aqui nesse podcast, é que você pegue todas essas informações, compile elas e aplique elas sem exceção no seu site. E essa informação da versão para celular, ela é muito importante mesmo. Lembra do que eu falei? Para cada pessoa que se tem no mundo, existem 2 smartphones, 2 celulares. Então, cara, como a Jaque falou, o smartphone dominou o mundo e a gente tem que estar apto a isso. Então, lembre-se, se 80% das pessoas fazem buscas pelo celular, se você não tiver uma versão boa para celular no seu site, você vai perder 80% dos usuários que você tem ali de potencial cliente. Nossa, que coisa para a gente refletir, né? Realmente, 80% é um número muito grande. E aí, quando a gente fala de site, outras 2 coisas também, outros 2 nomes, posso dizer assim, surgem, né? Domínio e hospedagem. O que é domínio e hospedagem, para quem está nos ouvindo aí? Perfeito. Dúvida comum, e é a primeira dúvida que vai surgir para você quando você for criar o seu site, que é domínio e hospedagem. O que é e como que eu posso adquirir isso? Vamos pelo domínio, né? O que significa o domínio? De uma forma bem simples, o domínio nada mais é do que o nome que o seu site vai ter na internet. Como assim o nome que você vai ter na internet? Todos os sites ele tem a sua URL, que é aquele www.nomedasuaempresa.com.br. Então, o domínio significa o endereço, veja só, o endereço que as pessoas vão digitar para poder encontrar a sua empresa na internet. É como se fosse o CEP da sua empresa. Eu costumo dar esse exemplo aqui, que é o CEP da sua empresa. Então, quando você for fazer a criação do seu site, você precisa fazer a contratação do seu domínio, que é registrar esse CEP que eu falei. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa que se chama Eric Manutenção de Elevador.
Então, eu tenho que registrar esse nome para o meu site ser www.ericmanutençãodeelevador.com.br. E como que eu faço isso? Existem aqui, hoje, diversos tipos de site que fazem esse tipo de registro de domínio. Você precisa registrar esse nome. E o mais conhecido hoje, por exemplo, é um site muito utilizado, que é o Registro BR. Você entra nesse site, você coloca esse nome, claro, você precisa saber se esse nome está disponível, né? Se alguém não está utilizando esse nome. Se ele estiver disponível, você faz a contratação. O valor é bizarro, de barato, sabe? Geralmente custa R$40 por ano, tá? Você paga uma vez por ano e você tem esse nome registrado. Como eu falei, é como se fosse um CEP, é um endereço que as pessoas vão utilizar para encontrar a sua empresa. Só que para você ter esse CEP registrado, é como se fosse uma casa, você precisa pagar o IPTU. Você precisa pagar ali o imposto para que a sua casa continue ali e você não tenha nenhum tipo de problema. Então, o domínio ele é assim também. Você paga anualmente para você manter a posse daquele domínio. O que é a hospedagem, tá? Para o site se manter ativo, toda vez que você acessar esse link, esse CEP que eu falei, né, usando esse exemplo, para que esse site ele carregue, ele apareça, as pessoas consigam acessar em qualquer lugar do mundo, você precisa ter uma hospedagem que faça com que esse site se mantenha ativo. A hospedagem nada mais é do que o combustível que vai fazer com que o seu site continue sempre funcionando. Tá? Então, ela é responsável por manter o seu site no ar, ela é responsável por deixar os seus e-mails ativos, né? Porque quando você cria um site, você tem esse domínio, você consegue criar e-mails personalizados com a URL do seu site. Vou usar um exemplo aqui. Eu dei o exemplo do site Eric Alves Manutenção de Elevador. Então, eu posso criar um e-mail, por exemplo, contato@ericalvesmanutençãodeelevador.com.br. Então, a hospedagem também vai fazer isso para você. Tá? Então, ela vai deixar o seu site sempre ativo, vai garantir a velocidade do seu site e também as suas contas de e-mail. E aí, como que funciona também a contratação da hospedagem? Geralmente, a contratação é anual, também como no domínio. Então, você paga uma vez por ano. Você tem a opção de fazer esse pagamento único. Geralmente, as empresas que fazem esse serviço de hospedagem, eles têm um desconto bacana para quem paga anualmente. Tem muitas empresas hoje conhecidas como HostGator, LocalWeb, que tem esse serviço de hospedagem. Então, você pode ter um desconto muito bom para pagar anual, você pode fazer esse pagamento parcelado. Até puxando aqui para você que nos ouve. Nós temos o TechD Sites aqui na agência, que é uma solução, né, inovadora, que é a criação do site junto com a hospedagem. Sim. Ou seja, você paga em uma única vez e você já tem o seu site criado, o seu site ativo e com as suas contas de e-mail rodando. É uma solução que nós temos aqui. Isso. Lembrando, antes de você continuar, lembrando que é uma solução onde profissionais altamente capacitados que já foram envolvidos ali em mais de 400 projetos ao longo desses anos no mercado, vão fazer a criação do seu site. Então, sem preocupações, você não vai precisar, né, construir esse site. É tudo por conta da TechD Sites. E você tem esse site prontinho ali para uso do seu negócio. Bacana, é uma solução bem legal que a gente tem aqui. Então, a hospedagem também você faz o pagamento anual, então todo ano você tem que fazer esse pagamento parcelado ou um pagamento único, né? Então, são essas regrinhas básicas. Quais custos eu tenho? Né, uma pergunta comum, né? Puxando outra aqui. Quais custos eu tenho quando eu faço a criação do site? Primeiro, domínio, que eu falei é muito barato, um pagamento anual, geralmente de R$40 por ano, e hospedagem, para manter o seu site ativo, que também é anual. Legal, legal. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui, a gente está chegando ao final do nosso episódio, infelizmente, né? Mas recapitulando o que a gente falou hoje, para a gente iniciar no digital, o site é um caminho, né? Um dos caminhos. Tem as redes sociais, mas o site é o que traz mais confiabilidade de negócio. Existem vários tipos, LP, WordPress, e-commerce, cabe
a você entender ali o que se adequa mais para o seu negócio. Existem pontos de atenção, né, que você mencionou, Eric, que é deixar muito claro quais são os seus diferenciais, quais são os benefícios do seu negócio, formas de pagamento, facilitações. Então, deixar tudo isso muito claro, né, no seu site. Ter ali um call to action adequado. Então, um botão que leve, que chame o seu cliente para uma ação. E de custos ali envolvendo isso, a gente tem hospedagem e domínio. Mas antes da gente finalizar esse episódio, queria pedir para você uma dica bônus para quem está nos ouvindo aí ou nos assistindo, né, pelo YouTube. Uma dica bônus para quem está criando site, está iniciando a presença digital. Perfeito. A dica bônus que nós prometemos no início do nosso podcast, né? Sim. Eu vou falar ela daqui uns segundinhos, só quero fazer mais um comentário sobre tudo isso, sobre o nosso episódio desse podcast. Desse nosso episódio aqui, que tá falando, cara, muito bom sobre sites. Tudo isso que a gente falou, todos esses conteúdos, né? Mostrar os diferenciais, falar sobre estrutura, CTA, tudo isso, tem um único objetivo: passar uma visão muito boa da sua empresa para o cliente e agregar valor sobre o seu produto ou serviço. Eu quero deixar uma frase aqui que a gente utiliza muito aqui, que eu gosto de utilizar aqui com os clientes, que é: não importa o tamanho da tua empresa, mas sim como seus clientes a enxergam. Porque você que está nos ouvindo hoje, você pode estar começando agora. Afinal, todo negócio começa pequeno. Ninguém começa grande. E às vezes você fala assim, pô, mas, cara, meu concorrente, ele tem 30 funcionários, ele é um cara que já tem uma sede há 10 anos, como que eu vou concorrer com ele? Esse é o ponto, essa é a chave. Lembre-se, não importa o tamanho da sua empresa, mas sim como os clientes a enxergam. Então, quando você tem um site que mostra os clientes que você já atendeu, que mostra os diferenciais, que mostra os benefícios que você oferece, mais uma vez, muitas vezes mostrar o que o seu concorrente não mostra, ou que muitas vezes ele até está fazendo ali, sabe? Ele oferece isso para os clientes dele, mas ele não deixa isso nítido. Uhum. Né? Isso é um diferencial muito bom. Por quê? Às vezes, veja só, agora eu vou te dar um exemplo que você vai conseguir entender. Esse seu concorrente que tem um monte de funcionário, tem sede há 10 anos, às vezes ele tem um site que não fala isso. Ele é o cara que fala sobre parte técnica, visão, a missão da empresa, tudo aquilo que eu falei lá no início, e aí você acaba saindo na frente. E eu falo que isso é extremamente possível. Uhum. Eu tenho um negócio, ele tem 2 anos de atividade, e eu já atendi grandes empresas que quem costuma atender são as empresas que já estão há 20, 30 anos no mercado. Então, pense nisso. Não importa o tamanho da tua empresa, mas sim como os clientes a enxergam. E agora, partindo para a dica, né? Uma dica de ouro, que eu costumo dizer aqui no final para a gente finalizar. Já anotem aí. Que é, cara, a gente falou de muita coisa aqui para a gente desenvolver um site bom, mostrar benefícios, mostrar diferenciais, só que tem um probleminha. Um site por si só, ele não vende. Que é aquela dor de muitas pessoas que eu comentei aqui nesse podcast. Olha, eu já fiz a criação do site, só que eu não tive resultado. Meu site não gerou orçamento, não tive vendas. Por quê? O site ele não vende sozinho. Eu vou te dar um exemplo. Um site sem nenhum tipo de movimentação, sem nenhum tipo de ação que faça com que atrai as pessoas para poder comprar ou solicitar um orçamento, é como se você montasse uma loja de roupas. Você foi lá, montou uma vitrine bonita, colocou vários tipos de roupa, personalizou um ambiente bacana, só que você montou essa loja numa rua deserta de São Paulo, onde não passa ninguém. Uma rua sem saída, por exemplo, né? Uma rua sem saída de um bairro deserto, não tem ninguém. Então, assim, qual que é a chance de você vender? Muito pouca. Você não tem pessoas entrando lá. Não tem Pode fluxo, ser que um né? ou outro a cada 2 dias acabe passando por ali, se interesse ali por algum produto que viu, e ele vai realizar uma compra. Agora, vamos pensar num cenário oposto. Imagine que você tem essa loja, com toda essa estrutura, com essa vitrine bonita, num shopping center de São Paulo, onde passa cerca de
20 mil pessoas por dia. Qual que é a chance de você vender? Muito maior. O que eu quero dizer com esses exemplos, com essa analogia? Que o site, por si só, ele não vai vender. Então, você precisa fazer ações para que você traga pessoas, para que essas pessoas visitem o seu site, posteriormente comprem o seu produto ou contratem seu serviço. E como que você pode fazer isso? Você faz isso através dos anúncios online, utilizando as plataformas de anúncios pagos, como Google Ads, que eu acredito que, se você é um prestador de serviço, é a mais indicada, e também para produto, porque as pessoas estão buscando por isso na internet hoje, e também as redes sociais. Hoje, Facebook, Instagram é muito forte, tem muito resultado. Hoje a gente faz isso para os nossos clientes, e é a dica que eu deixo para vocês. Quer iniciar uma presença online? Comece pelo site, crie um site bem estruturado, uma boa presença digital, e para que você tenha consistência e que você crie essa presença digital sólida, você precisa ter ações para trazer as pessoas. Então, faça anúncios, gere tráfego, que nós chamamos, gere visitantes no seu site, que eu tenho absoluta certeza que você vai começar no digital da forma certa e tendo resultado. Então, essa é a dica de ouro que eu deixo para vocês aqui hoje, nesse nosso episódio do podcast. Muito bom, Eric. A gente está chegando ao final de mais um podcast, mas para quem quer te acompanhar aí nas redes sociais, ver também os serviços que você presta, como que as pessoas te encontram? Bacana, Jaque. Eu que agradeço pelo convite. Nas redes sociais, no Instagram, é @alveseric, né? Eric Alves ao contrário, que você que está nos ouvindo consegue me encontrar. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aí, deixe seus comentários, sua sugestão de novos conteúdos que a gente possa abordar aqui no nosso podcast. E caso você queira consumir mais conteúdos como esse ou nos encontrar nas redes sociais, é @agenciatecdi, também através do nosso site tecdi.com.br, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Um oferecimento Agência Tecdi. Alavanque suas vendas com a maior agência de performance do Brasil. Esse foi mais um Na Ponta do Marketing. Episódios novos toda segunda às 9 da manhã nas plataformas digitais e em vídeo no nosso canal do YouTube.